Logo após confessar o crime e ser presa, a Suzane vai para a penitenciária feminina da capital para aguardar o julgamento. É importante ressaltar que no mundo ali do crime e das cadeias, eles têm as próprias regras que não são escritas e alguns crimes são muito condenados pela comunidade carcerária. Dentre os crimes que eles não aceitam está o crime que a Suzane cometeu, que foi o assassinato dos próprios pais. Então a Suzane começou a ser caçada dentro da cadeia, especialmente pelas presas de uma das maiores facções do Brasil, que é o PCC. Mas a gente está falando da Suzane, né, e do seu perfil extremamente manipulador. Então ela estava ali tentando um modo de usar isso a favor dela e sair dessa situação. Ela consegue fazer amizade então com uma das agentes penitenciárias e com o médico da prisão. Num desses dias ele chega para ela e fala que no dia seguinte vai acontecer uma rebelião e que ela é o principal alvo das presas do PCC. Ele diz então que tem um armário no almoxarifado ali da enfermaria, que é um armário onde eles guardam agulhas e outros objetos cortantes, e por isso era o único armário que era trancado com chave. Ele aconselha ela que no dia seguinte, que vai ser o dia da rebelião, ela corra e se esconda nesse armário. Então no dia seguinte a rebelião estoura e a Suzane, com a ajuda dessa agente penitenciária que tinha virado amiga dela, se esconde mesmo naquele armário. As presas do PCC encontram ela dentro do armário, só que elas não conseguem arrombar o armário para conseguir pegar a Suzane. A rebelião acaba se encerrando então com a entrada do batalhão de choque na cadeia. E temendo uma nova rebelião por conta da Suzane, ela é transferida para a penitenciária de Rio Claro. Nessa nova penitenciária, a Suzane seduz a própria diretora da cadeia, que dá acesso a ela à internet, a um computador, onde ela inclusive cria um Orkut, que era uma rede social lá muito famosa na época. Navegando ali pela internet, que era uma coisa que as presas não podem ter acesso, ela descobre que um dos recursos do seu advogado foi aceito e que ela vai poder responder o processo em liberdade. Sendo assim, a Suzane é solta e ela dá aquela fatídica entrevista ao Fantástico, que ficou muito famosa na época. A equipe do Fantástico já tinha microfonado ela, só que tanto ela como o advogado Barney não sabiam que eles já estavam sendo gravados e que já estava sendo captado o áudio. Então eles saem lá meio afastados da equipe para combinar mais ou menos o que eles iam falar. E o advogado pede que a Suzane chore, se faça de vítima, fale que não quer falar mais, enfim, faça uma cena. Ela fala que ela não sabe se ela vai conseguir. Enfim, essa entrevista ficou muito famosa na época. Ela tava com cabelo assim, com Maria Chiquinha, com uma roupa bem infantil, tentando passar uma imagem de menininha, e a entrevista era justamente para tentar melhorar a imagem dela. Apesar de ser bem difícil melhorar a imagem da Suzane depois do crime que ela cometeu. Mas essa era a tentativa. No final, por causa dessas imagens extras, a entrevista acabou sendo um desastre ali para a defesa da Suzane. Em 2006, acontece o julgamento da Suzane e dos irmãos Cravinhos, e é um show de um acusando o outro. Inclusive, as versões do julgamento são representadas no filme recente sobre o caso, nos dois filmes, na verdade. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Em relação a esse filme, eu vou gravar um vídeo também explicando um pouquinho o porquê dessa escolha de roteiro que foi tão criticado. O que eu não sei ainda é se sai aqui no YouTube ou se eu vou lançar lá no nosso Instagram e TikTok, portanto já nos siga por lá. No final do julgamento, nenhum dos três conseguiu se safar da condenação. A Suzane e o Daniel foram sentenciados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto o Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Essa é a parte 2 do caso Von Richthofen. Já tem um vídeo aqui no canal contando tudo, desde o início, como cada personagem entrou nessa história, até o assassinato e a confissão dos assassinos. E aqui nessa parte a gente vai contar um pouquinho então sobre o julgamento, o pós-vida na cadeia e mais algumas curiosidades sobre o caso. Então já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e segue o canal nas outras redes sociais. Tudo que eu vou contar aqui é especialmente para a gente entender como a Suzane é uma pessoa extremamente manipuladora e faz de tudo para conseguir chegar onde ela quer. De maneira nenhuma a gente vai glamourizar as coisas que a Suzane faz no pós-cadeia especialmente.
porque o crime que ela cometeu contra os pais foi horrível. E tudo que ela paga hoje na vida dela presa não chega aos pés do sofrimento que ela gerou nos pais, no irmão e em toda a família dela. Dito isso, bora lá para a segunda parte do vídeo. Após o julgamento, os irmãos Cravinhos vão direto para Tremembé e a Suzane volta para Rio Claro, onde ela estava presa antes do julgamento. Mas a Suzane também quer ir para Tremembé. Tremembé é uma prisão conhecida como a prisão das celebridades, porque todo preso de caso assim de grande repercussão midiática vai para Tremembé. Lá tem uma ala feminina e também uma masculina. Inclusive, alguns dos casos mais famosos do Brasil, esses presos estão lá, como é o exemplo do caso Nardoni. O Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá estão ambos em Tremembé. A gente já falou sobre esse caso aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima. Lá nessa cadeia também vão muitos presos que cometeram crimes que são condenados pelos próprios presos, vai vendo. Como eu expliquei antes, tem alguns crimes que a própria comunidade carcerária condena. Então, esses criminosos que cometeram esses crimes mais violentos acabam indo para Tremembé também. Mas não é bem assim para você conseguir ser transferido para essa cadeia. Então, a Suzane vai acionar o seu lado manipulador mais uma vez para conseguir ir para lá. Ela seduz um dos promotores que está cuidando do caso dela. Inclusive, essa relação ali com o promotor ficou muito famosa na época do caso. Ela consegue diversas autorizações para ir até a sala desse promotor. Inclusive, em uma das vezes, ela vai até numa ambulância até a sala desse promotor, que é uma coisa ilegal. As pessoas no entorno falam que, inclusive, ele chamava ela carinhosamente pelo apelido de Suzy e que cumprimentava dando beijinhos no rosto dela. Em defesa dele mesmo, ele fala que ele cumprimentava todas as presas com beijinho no rosto. Quando a Suzane percebe o interesse do promotor, ela usa isso a favor dela e pede que, caso ele transfira ela para Tremembé, ela ficaria com ele. Assim que o promotor entrega a autorização nas mãos da Suzane, ela o denuncia por assédio. Então sim, finalmente a Suzane conseguiu o que ela queria e ela vai para Tremembé, onde ela está até hoje. Então, como a gente já viu que a Suzane usa bastante as pessoas do entorno dela para conseguir o que ela quer, quando ela chega em Tremembé, ela descobre que existe uma presa que é meio que a líder ali da cadeia. E essa presa se chama Sandrão. Inclusive, é outro fato do caso da Suzane que repercutiu muito na época. Especialmente porque na época que a Suzane começa a se relacionar com a Sandrão era namorada de outra presa muito famosa, a Elise Matsunaga, do caso Yoki. Que inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer esse caso aqui no canal também. Então, se você quiser, já deixa um comentário. Ela pega a namorada da Elise, então, e elas namoram por algum tempo. A Suzane conquista, então, bastante respeito ali das outras presas e da penitenciária como um todo por estar junto com a Sandrão. E no momento que a Sandrão é solta, vira, então, a Suzane uma das líderes da penitenciária. Em 2015, a Suzane pode progredir para o regime semiaberto, que são as famosas saidinhas, onde 5 vezes por ano os presos podem sair da cadeia e eles passam 7 dias fora da cadeia e depois retornam. Para que o preso tenha direito a essas saidinhas, ele precisa passar por testes psicológicos que comprovem que ele tem condições de retornar à vida em sociedade. A Suzane, então, é submetida ao teste de Rorschach. O nome tá aqui embaixo, tá, gente? Eu não tenho ideia de como é que se pronuncia isso. Mas são tipo umas pranchas com umas imagens meio abstratas e o objetivo do teste é a pessoa observar essa imagem de diversos ângulos e tentar identificar alguns objetos ou imagens. As respostas que são dadas das diferentes figuras mostrariam parte da personalidade do paciente que ele está tentando esconder. E a Suzane simplesmente não consegue passar nesse teste. Os resultados dela no teste são sempre negativos, e isso acaba atrasando bastante a sua saída para o regime semiaberto. Mas no dia 28 de outubro de 2015, a juíza Sueli Armani concede o direito a Suzane, mesmo que ela não tenha passado nos testes. Ela justifica ter autorizado a Suzane ao regime semiaberto, porque ela fala que se a justiça mantivesse no regime fechado todos os presos com problema psicológico, não haveria prisão suficiente na Terra. A partir daqui, a Suzane precisa apresentar um endereço de onde ela vai ficar nessas saidinhas. Na verdade, todo preso precisa apresentar esse endereço. Então, como é que funciona? Ele tem um endereço fixo
para onde ele vai. Ele sai da prisão, tem que ir direto para esse endereço, nessa cidade. Aí ele pode andar pela cidade, mas ele tem horário certo para voltar para casa. Tudo dentro dessa mesma cidade. Terminou os 7 dias da saidinha, ele tem que voltar dessa cidade diretamente para a penitenciária. A Suzane não tinha um endereço para dar, afinal, ela assassinou o pai e a mãe, então ninguém dessa linhagem, nem da família do pai, nem da família da mãe, queria ver ela pintada de ouro. Ela fica meio que sem endereço ali no primeiro momento, então ela é impedida de sair. Mas aí ela lembra do irmão de uma colega de cela dela que tinha demonstrado interesse nela, e assim, magicamente, ela desperta um sentimento recíproco por esse rapaz, quando ela precisa do endereço, e aí ela corresponde, eles começam a se mandar cartas, iniciam um namoro e então ela apresenta o endereço dele para a justiça. No momento atual eles não namoram mais, mas ela continua com o mesmo endereço porque ela fez amizade ali com a família, então nas saidinhas ela continua indo para o mesmo lugar, que é em Angatuba, no interior de São Paulo. Já os irmãos Cravinhos progrediram para o regime semiaberto em 2013, já que eles passaram fácil ali pelos testes psicológicos, e já em 2017 eles partiram para o regime aberto. O Daniel teve um perfil ali de seguir bem certinho as regras do regime semiaberto e do regime aberto, voltando para casa sempre no horário estipulado. Ele inclusive se casou, ele está casado com uma biomédica e ele tirou o sobrenome Cravinhos do nome dele oficialmente. Já o Christian seguiu uma vida um pouco mais transgressora. Ele não seguia muito bem aquelas regras, ia para outras cidades, não voltava para casa no horário certo. Então ele estava descumprindo bastante ali as regras do regime semiaberto e aberto. Em 2018, então, ele foi encontrado em Sorocaba e o endereço que ele tinha dado era da cidade de São Paulo, então ele não poderia estar em Sorocaba, e também já bem tarde da noite, então ele estava bem fora ali das regras. Esse policial que encontrou ele fez a abordagem e aí, puxando a ficha dele, viu que ele tinha sido condenado aí por um crime bem violento e que ele estava em regime aberto e estava descumprindo, né, todas aquelas normas. O Christian, então, vendo que ele estava ferrado ali naquela situação, ele ainda tenta subornar o policial, mas não dá certo e ele é preso de novo. Ele volta para a cadeia, então, e as últimas notícias que a gente tem é de que ele está novamente tentando progredir para o regime semiaberto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Andreas. Muita gente se pergunta o que aconteceu com o Andreas, o irmão da Suzane, depois de todo esse turbilhão de coisas na vida dele. Afinal, ele perdeu os pais e a própria assassina era irmã dele. Bom, logo depois do crime, o Andreas chega a visitar a Suzane algumas vezes na prisão. Mas em uma dessas visitas que ele faz, a Suzane manipula ele a escrever uma carta falando que ele concordava em dividir a herança dos pais com a Suzane, porque ela estava muito aflita para receber a herança dos pais que ela mesma tinha matado. O Andrés, em depoimento, fala que ele só escreveu aquela carta porque ele estava sob efeito de forte emoção e abaixo de muita chantagem emocional que a Suzane estava fazendo com ele. Então, aconselhado pelo tio materno Miguel Abdala, com quem o Andrés estava morando, ele se afasta definitivamente da Suzane. Então, se afinal a Suzane foi capaz de matar os próprios pais para conseguir usufruir do dinheiro deles também, essa proximidade com o Andreas, que era o principal herdeiro de tudo, podia ser perigosa para ele. A Suzane então chega a ligar para o Andreas para pedir para eles se encontrarem para resolver esse esquema da herança, porque ela estava precisando de dinheiro. Mas o Andreas não responde ela e ele começa a ficar ainda com mais medo dela a respeito dessa questão. Quando a Suzane estava em liberdade, ela chegou até seguir o Andreas até em casa. Ele ficou tão assustado que foi com o tio até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência, e assim conseguiu uma ordem de restrição contra a irmã. Na semana seguinte, ele entrou na justiça para tirar a Suzane definitivamente do testamento. Ele acabou vencendo a ação e herdou sozinho todo o patrimônio dos pais. Isso serviu, inclusive, para a criação de uma lei que foi sancionada em 2017, que dá poder para o Ministério Público excluir do rol de herdeiros pessoas que cometeram homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra vítimas das quais elas poderiam herdar algum bem. Antes de 2017, essa exclusão só acontecia se algum membro da família entrasse com esse pedido, que foi o que aconteceu com o Andreas, mas hoje em dia essa exclusão já é automática.
Ele cresceu então rodeado da família e sempre foi muito estudioso. Ele se formou em farmácia e bioquímica e ingressou no doutorado de química orgânica pela Universidade de São Paulo. Muito se fala também daquelas imagens veiculadas em 2019, onde o Andréas aparece completamente desnorteado, vagando pelas ruas de São Paulo, e a gente tem uma possível explicação do que aconteceu naquele dia. Após 15 anos sem se falar, o Andrés e a Suzane entram em contato e marcam um encontro. Como a Suzane não podia sair do município de Angatuba, por causa das leis lá do regime semiaberto, o Andréas é quem vai ir até Angatuba para encontrar com ela. Só que no meio do caminho ele entra em colapso, ele não consegue e ele retorna para São Paulo. Como ele está muito transtornado, ele faz uso de bebida, de drogas, ele bebeu demais até ele perder completamente a consciência. E aí ele é flagrado nessas imagens completamente desnorteado ali pelas ruas de São Paulo. Até que ele foi encontrado pela polícia e retornou em segurança para a família. Na época foi até noticiado que ele tinha passado na Cracolândia, mas essa notícia era completamente falsa. Depois desse episódio, nenhum dos dois voltou a se procurar e eles nunca mais se falaram. É isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso eu fiquei muito empolgada para fazer, eu pesquisei bastante, então eu tentei trazer o máximo de informações aqui no vídeo sem ficar pesado. Se você curtiu, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, sugere novos casos e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar. Nos segue também nas nossas redes sociais, porque eu posto mais vídeos por lá. É isso e tchau!